sejam bem-vindos ao Deep Growth, podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou Gabriel Costa, mineiro, e tenho comigo aqui a Thay. Oi, Thay. Oi, Gabriel. Oi, pessoal. Hoje a gente tem o imenso prazer de ter com a gente o Rodrigo Bayer, que é sócio na Redpoint, investidor aí super conhecido. Rodrigo, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Prazer estar aqui. Muito bom. Antes de começar, eu só queria agradecer aos nossos patrocinadores, o Super Coffee, que dá muita energia para a gente conseguir fazer todas as coisas que a gente precisa e que não são poucas. A Ivino, que é o e-commerce que mais enche a taça dos brasileiros. E, aliás, por causa dos dois, a gente tem um cupom que é DG, de Deep Growth Podcast, DG Podcast, dá 15% de desconto no Super Coffee, 10% de desconto na Ivino, então aproveitem. E também agradecer o pessoal da Startup SC, Sebrae de Santa Catarina, que faz bastante aí pelo ecossistema e também é nosso patrocinador. Além da Fala Criativa, que apoiou a gente cedendo espaço para gravar dessa vez, então muito obrigada. Rodrigo, eu queria começar com uma coisa que pode parecer básica, mas eu acho assim, eu vejo muitos empreendedores, muitas pessoas falando assim, preciso pegar um investimento, investidor, o pitch, mas na essência, acho que nem todo mundo sabe como que funciona um fundo de investimento, né? Como que o fundo se monetiza, quais são os principais papéis dentro de um fundo, então, porque não é, investidor é meio genérico, né? Existem níveis ali dentro. Então, como que essa coisa se estrutura como uma empresa, assim? O que é o fundo de investimento de Venture Capital? Legal. Não, esse é um ponto super relevante, né? Normalmente, a cadeia de financiamento, ela começa com um papel que não é institucionalizado, que não é uma empresa, que é o anjo, né? Uhum. Normalmente, é uma pessoa física que tem dinheiro e tem conhecimento do mercado, cada vez mais conhecimento no Brasil, né? No começo a gente só tinha muitas pessoas físicas que tinham dinheiro, mas agora a gente com as saídas, com o sucesso de empreendedores, a gente começa a ter empreendedores que já fizeram essa jornada e que vêm com dinheiro e conhecimento e que apostam fundamentalmente na pessoa física do empreendedor, porque não tem mais nada para você mostrar nesse começo, né? Passo seguinte, você entra no institucional. O institucional, ele normalmente é uma empresa que capta dinheiro de outras pessoas, então vai lá e, sim, investidor sabe fazer fundraising, sabe qual é a dor disso, porque ele começa fazendo isso, ele levanta uma quantidade de dinheiro e ele vai investir essa quantidade de dinheiro em várias empresas. Por que isso é importante? Porque o investidor, ele tem mandato. Na hora que ele foi lá e levantou dinheiro com investidores, foi numa tese muito clara. Eu vou investir em seed ou série A, vou investir em série B, vou investir em hardware ou vou investir em software, não vou investir nisso, vou investir naquilo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é entender qual é o mandato do seu investidor, né, de quem está do outro lado da mesa. Porque não adianta você vir fazer um pitch para mim de série D se eu não tiver mandato de série D, eu não posso investir. Eu recebi o dinheiro com um mandato claro. Então, essa questão do mandato é super importante dentro de um fundo de venture capital. Ele tem mandato para fazer o investimento que você precisa ou não, né? Secundária em seed. Secundária em seed, 90% dos fundos não faz, né? De venture não faz. Está fora do mandato, é fora da tese. Uhum. Então, a gente levanta esse capital, que é um capital comprometido, ou seja, ele está lá disponível e quando a gente acha um investimento, a gente fala, vamos botar 5 milhões de reais nessa empresa. A gente liga para os investidores e fala, deposita 2% do capital, eles depositam e aí a gente faz aquele investimento. Então o dinheiro não entra previamente. Não, o dinheiro não entra previamente. Ele é capital comprometido. Tá? Inclusive, pode dar... Certamente tem casos de problemas aí nessa... É raro, tá? Nos fundos mais estabelecidos é mais raro, mas justamente por isso você tem um problema de mandato. Porque se eu fizer uma chamada de capital, né, e não aportar, em algo que é vedado pelo regulamento, ou que está fora da tese, o cara pode simplesmente não aportar. Então, contratualmente ele não está obrigado. Ele não está obrigado. Você pega os bancos de desenvolvimento, por exemplo, eles têm um monte de vedação. Você não pode investir em jogo, você não pode investir nisso, você não pode investir naquilo. Se você for fazer um investimento daqueles, eles simplesmente travam e não vão botar o dinheiro. Sim. Então, volta no ponto do mandato, né?
quando você está lidando com pessoa física, né? Quando os investidores de um fundo são pessoas físicas, você também tem problemas aí. Porque o cara comprou uma casa, não está com capital disponível, ou então ele foi viajar com a família para a Disney e você não consegue acessar. Mas as empresas, as startups, elas têm uma natureza, né? Elas têm pouco dinheiro. Então, você está no limite da empresa ficar sem caixa. E o atraso de, 2, 3 semanas, você pode quebrar a empresa nisso. Então, é algo que os investidores, os fundos mais organizados levam muito a sério. Sim. Não existe atraso numa rodada de investimento, porque eu sei que eu posso te quebrar. Sim. E você tem absoluto todo o interesse de fazer aquele negócio funcionar. Afinal, eu já fiz todo o processo. Eu gosto da empresa. Acho que ela pode ser grande e eu quebrar ela porque alguém atrasou o pagamento é completamente absurdo, né? Então, essa é um pouco da dinâmica. Como que um fundo é remunerado, né? Normalmente ele vai cobrar 2% ao ano do capital comprometido. Então, se a gente pegou um compromisso de 100 milhões de reais, eu cobro 2%. E isso paga todos os custos de pessoal, escritório e toda a burocracia de manter um fundo. E depois a gente cobra 20% do que é ganho. Né? Então, devolvi os 100 milhões de reais para o investidor, a partir daí o que... Não é tão diferente de um fundo de mercado, assim, um fundo tradicional que a gente vê nesse sentido, né? De taxa de performance. As taxas são muito parecidas, mas tem uma diferença fundamental de mecânica. Você pega um fundo líquido, primeiro ele não tem limite de tamanho. Né? Você sempre pode alocar mais capital numa Petrobras. A menos que você tenha trilhões, né? Você sempre pode... sempre dá para você fazer um fundo maior. Então, os 2% começam a ser muito significativos em fundos líquidos, né? Em venture, você não consegue. Porque das duas, uma. Ou eu estou dando mais dinheiro para a empresa do que ela precisa, ou eu estou me movendo para um late stage. É a única forma de eu aumentar o ticket nela. Se eu vou ficar no mesmo estágio, aí eu estou limitado ao ticket do estágio, né? Um série A lá, sei lá, entre X e X milhões. Entre X e Y, mas é um ticket razoavelmente fixo, né? E aí o número de deals que um sócio consegue fazer num ano. Que é lá 3 a 4, alguma coisa por aí. Não consegue fazer mais. Então, a minha multiplicação, o meu tamanho de fundo, ele é dado. Tá. Ele já nasce com uma certa dimensão de vão ser X empresas durante tanto tempo. Exato. São 3 sócios, você vai investir 4 deals por sócio por ano, são 2 anos, cada sócio vai fazer 8 deals, você vai fazer 24 deals. É isso, acabou. Não tem mistério. E cada deal... que é 2 milhões de dólares, é um fundo de 48, 50 milhões de dólares. Não muda. Então, esse é um ponto que é bastante diferente, né? Os fundos de venture capital, eles não crescem. Ele só cresce quando aumenta a sociedade. Geralmente abre um outro fundo, né? Que abre aí é uma praticamente outra operação ali. O próximo fundo, ele tem as mesmas limitações e ele começa a bater numa questão de board, que é super importante. Capacidade de acompanhar as empresas. Quantos boards um sócio consegue estar? Então, um sócio vai conseguir estar em 8 a 10 boards, assim, no talo, né? E depois, para fazer o 11º deal, ele tem que sair de um board anterior. Sim. Então, a empresa tem que ser vendida, ou então tem que fazer um série C, série D. E aí começa a questão dos papéis, então. O sócio é o cara que faz o deal. O sócio é o cara que faz o deal, tá? E o último ponto que é diferente do fundo líquido. O fundo líquido cobra taxa de performance anual. Então, se ele caiu esse ano 50%, ele não cobra nada. No ano que vem, se ele crescer 10%, ele cobra 20% sobre esses 10%. Apesar do investidor estar perdendo dinheiro. Em Venture Capital, não. Eu levantei 100 milhões de dólares, eu tenho que investir 100 milhões de dólares, tenho que devolver 100 milhões de dólares. E a partir daí, então eu realmente só cobro no ganho. O fundo líquido não necessariamente. O business deles é muito melhor. Muito melhor. Muito melhor. Beleza, e aí, tem o sócio, aí tem outros papéis, né? Venture Vamos lá. Partner. Quais são os papéis de um fundo de Venture Capital? Tá? Quem lidera o deal e quem vai sentar quem casa com o empreendedor é o sócio. Entendi.
o fundo ele é muito mais o Veículo, suporte daquela relação ali. Porque a real esse cara vai fazer todo o processo de seleção, ele vira o seu sponsor dentro do fundo, então ele que vai levar o seu caso e falar, eu quero investir. E eu acho legal por causa disso, disso e daquilo. Ele vai te defender lá dentro. Uma vez que ele fez o investimento, ele vai pro seu board. Né? Então é bom você gostar do sócio. Sim, senão desde o início Já fica a primeira dica. Senão não vai funcionar. Mas o papel do sócio, tem 2 papéis do sócio fundamentais. Primeiro é liderar os deals, tá? E o segundo é trazer capital. E normalmente o sócio, o managing partner, aí alguns fundos têm diferenciação entre sócio e managing partner, eles são as pessoas que assinam os contratos com os investidores. Os investidores, num fundo americano, eles são sócios. Mas eles são limited partners. Eles são partners que têm direitos menores. O sócio do fundo é o general partner, é quem efetivamente toma a decisão. Mas você cria uma sociedade. E quem assina esse contrato é o managing partner, é o sócio. Tá? Além disso, você vai ver na estrutura dos fundos, começar de baixo, né? O analista ou associate, esse é o cara que quebra coco. é o cara que... É o planilheiro. É o planilheiro, é o cara que rala. É o cara que vai possivelmente fazer o primeiro contato quando o fundo está vindo outbound, né? Fala, putz, tem interesse nesse mercado. Vamos mapear todos os empreendedores. Provavelmente vai ser um analista ou um associate que vai te ligar e... Começa a conversa. Entender como é que está a empresa. Se ele achar interessante, ele passa para cima. O primeiro filtro, né? Porque já tem muita coisa problemática. Ou não é tão atrativo, ele normalmente... O papel dele é entender o estágio das empresas, tá? Ele não vai... julgar tanto. Não vai julgar tanto. Isso ele vai trazer o sócio ou o principal com quem ele está trabalhando para tomar a decisão. Ele traz os elementos, tá, a empresa tem isso aqui que é legal, isso aqui que não é legal, tá faturando tanto, queremos olhar sim ou não. Aí a decisão é de alguém um pouco mais experiente, tá? Então você tem um associate, normalmente esse é o cara que vai fazer o dirty work, né? Então na hora que você vai fazer o deal, quem vai olhar a diligência a fundo, quem vai planilhar com você vai ser o analista ou associate. Em cima dele você tem o principal, que normalmente vem com o papel de começar a liderar os processos de investimento. Então o principal, ele já escolhe o deal que ele quer sponsor, ele já conduz o processo de investimento, mas ele ainda vai ter um sócio revisando, tá? Mas normalmente se o principal conseguir aprovar um investimento, ele já vai para o board. É uma fase de transição e de teste dele como sócio. Step dele ali. Exatamente. E aí como sócio, ele começa a liderar os próprios deals e é muito mais fácil. Aí tem algumas figuras extras, né? A gente tem um papel de venture partner, que é mais comum. Normalmente o venture partner é alguém muito experiente, de indústria, que conhece menos de venture capital. Então ele passa ali 2, 3, 4 anos aprendendo venture capital e vendo se é aquilo que ele gosta. Né? Porque um dos grandes problemas de sociedades de venture é um horizonte de 15 anos, 20 anos. E elas têm que ser estáveis. Os investidores olham muito mal uma sociedade instável, onde não consegue dar continuidade. Então, o pessoal preserva muito fazer a promoção direto para partner, fazer a promoção para managing partner, justamente por isso. Porque, você é legal, mas garante que você quer, que você gosta, que você faz bem, antes de eu te trazer para a sociedade. Porque se eu te trouxer agora e daqui a 2 anos você falar... o cara colocar a grana dele contigo e depois... Não quero a dinâmica, aí vai ser muito ruim para o fundo. Então, o venture partner acaba sendo um role de transição, né, de alguém que vem com muita experiência em outras coisas para a indústria. E tem o operating partner, que normalmente vem com o papel de estar mais próximo do dia a dia, de operar o portfólio, né? Então, normalmente é alguém, é um puta cara de produto que
2 vezes por semestre senta com as empresas do portfólio e faz uma revisão de product pipeline. Mas são pessoas mais técnicas que não querem entrar no track de investimento, que vêm para aportar algum conhecimento técnico para a empresa. E o Venture Partner, quando ele traz assim, esse conhecimento dele da indústria, ele entra em investimentos também? Ele faz sponsorship? O papel dele é começar a fazer isso. Tá? Então, ele tateando, entendendo o que... Exato. Tem alguns que já vêm de fazer investimento anjo e caem mais rápido para dentro, né? E começa a fazer os próprios investimentos. De novo, mais parecido com o principal, vai ter a supervisão de um partner ali, tá? Mas ele pode fazer e ele pode ir para o board, tranquilamente. Tem outros que não, que realmente nunca fizeram a parte de investimento e vão ficar shadowing um investor, um sócio durante 2 anos até pegar a dinâmica. Bem legal. E aí você comentou ali já de cara da questão do mandato, né, que está associado à tese de investimento. O que uma tese bem construída tem? Assim, ela tem ticket, estágio, segmento de mercado? O que compõe normalmente a tese de um fundo? Depende. Aí tem sabores diversos, né? E é isso que diferencia principalmente um fundo? Eu acho que tem um componente aí de diferenciação do que o fundo acredita, né? Esse é um fundo que só investe em empreendedor. Mas no início... Tem gente que fala, não me importa o mercado, se o cara é bom eu vou investir e ele vai descobrir. Tem fundos que só investem em tese e falam, putz, se a tese é boa, eu vou fazer e a gente troca o empreendedor se for necessário. Tem fundos que falam, putz, isso aqui funcionou na China, funcionou nos Estados Unidos, tem que funcionar no Brasil, vamos replicar. Sim. A Rocket era bem a Rocket funcionou bem assim durante muito tempo. Tem alguns fundos que tem um componente mais de olhar para fora, o que funcionou lá fora e ver o que funciona aqui. Eu, por exemplo, o que eu acredito, né? Eu acredito em resolver problemas do mundo real. Então, problema grande do mundo real. Você não vai me ver investindo e colocar florzinha no Instagram. Pode ser legal pra cacete. Pode dar muito dinheiro. Pode dar muito dinheiro. Não é o tipo de coisa que eu gosto, mesmo porque eu não consigo avaliar. Eu não consigo... tem um componente artístico, né? De, putz, acertou o pitch, acertou o marketing, que não é a minha. Agora, entender o consumidor, entender o cliente, ver a dor, ver como ele resolve isso no mundo real e quais são as alternativas para fazer isso com o tech, é algo que eu gosto. Então, você me perguntar as minhas teses, problema. Quanto maior o problema, mais interessado eu tô. Mas isso são teses completamente diferentes e contam um pouco do investidor que você vai ter do outro lado. Tem uma que acaba sendo muito próxima minha, porque foram praticamente todos os RD, que é o pessoal da ABCD, por exemplo. E a tese deles é muito em cima de SaaS. Ainda, né? E é interessante, porque é menos sobre certo e errado, né? Tanto faz, na verdade. Mas é assim, cara, a gente aprendeu a fazer bem um negócio, a gente entende que se a gente quer bom nisso, é um negócio interessante, e show de bola, tudo bem. Eu acho que é parte da diferenciação, né? Quando eu comecei em Venture em 2010, por que eu consegui investir no iFood? Porque, tinha gente a Mona X disse não, a gente investiu. Era fácil, não precisava ter diferenciação, né? Foi como o Redpoint mesmo? Foi como o Warehouse Investimentos. Passou 10 anos, o mercado mudou. Hoje você tem players estabelecidos e os fundos que querem entrar e jogar esse jogo, eles têm que criar diferenciação. Porque senão o empreendedor vai lá na primeira opção, na segunda opção, na terceira opção. Se você é a 17ª... Você tem que apostar que todo mundo que veio em cima errou. É uma aposta difícil. Agora, se o cara fala, não, peraí, eu vou ser o melhor fundo para SaaS, que nem a ABCD fez, que é muito inteligente. Todos os empreendedores de SaaS vão falar com fundo 1, fundo 2, fundo 3 e com a ABCD. E aí ele sofre menos de seleção adversa. Então,
todo mundo que entra nesse mercado tem que achar ali o seu espaço, o seu speech, o seu spin, para um subsegmento dos empreendedores, você tá entre as primeiras opções. O Edson começou fazendo isso muito bem, o Edson Rigonati da Stella, né? Foi a forma que ele arranjou de break no mercado. Depois que você criou casos de sucesso, tem histórico, aí você vai. Aí é mais fácil, mas até você criar, você tem que achar um pitch que te torne a melhor opção para aquele empreendedor. E, acho que com certeza o Gabriel ali tá cheio de perguntas para fazer. Eu só queria entender um ponto ali. Quando você falou assim, o negócio da florzinha ali, de repente não é a minha praia. Como que você entrou nesse mundo, né? Você já mencionou também a Warehouse, fez investimento no iFood lá atrás, mas você sempre foi de investimento? Você também já empreendeu? Qual que é a sua história? Porque eu descobri hoje que você é irmão do Bayer da Dog Hero também. Falei, gente, sabia que era o mesmo inclusive o Edu gravou na primeira temporada. O Edu gravou na primeira temporada. Deixa eu colocar o link do episódio aqui, que é muito bom. Não é porque é meu irmão não, mas é um dos melhores empreendedores do mercado. É muito Foi um bom. dos caras que mais me surpreendeu aqui nas entrevistas. Como que é essa história, né? Foi acaso os dois pararem em segmentos próximos, ele como empreendedor e você investidor? Putz, ele sempre foi muito mais empreendedor do que eu, né? Eu não sei se ele contou aqui, mas ele não tinha 13, 14 anos, ele montou um site de MP3 e, foi processado, cacete, é quatro. Mas ele sempre teve o viés mais função e de fazer. Eu acabei caindo como empreendedor no começo de carreira na Droga Raia. Eu fui fazer um estágio na Droga Raia, que, na época era uma empresa familiar. Sim, não era um monstro que... Não era um monstro, não tinha nem saído de São Paulo. Mas por que eu fui, né? Eu estava na GV e eu hackeei a GV para fazer estágio lá, porque eu achei muito legal o que os caras estavam fazendo. Tinham 3 pessoas que trabalhavam de terno na empresa. Eu e meus 2 chefes. E, tudo que era projeto estratégico da empresa caía na nossa mão. Então, eu fiz um monte de coisa que eu via toda a teoria na faculdade e, lá eu setei e fiz segmentação de loja. O que era mix de loja. Muito legal. E uma das coisas que a gente fez durante o período que eu estava lá foi montar o serviço de entrega em casa da Droga Raia. Então aí você vai ver alguma conexão com o business horrível. Aquela coisa não funcionava. Mas eu, aprendi... A essência da coisa, né? De criar um projeto, tirar do zero. Tirar e, ir pra loja, ensinar motoboy como é que lia mapa. Porque na época não tinha esse probleminha. Não tinha Waze. Ensinar como é que ele vende, como que ele não vende, como que ele olha... a receita controlada, não é receita controlada, fazer os economics da coisa funcionar. Foi uma escola, né? Depois saí, fiz consultoria um tempão, detestei. Falei, se minhas ideias são tão boas assim para esses caras estarem pagando, eu devia estar ganhando dinheiro com elas. Mas é uma escola muito interessante também, né? Aprendizado brutal, né? Assim... Qual foi isso? Eu fiz Value Partners, mas, recém-formado, eu tava fazendo determinação de preço de pneu na Argentina para evitar que você conseguisse importar. Depois eu fui fazer um projeto no Chile, que era uma avaliação de a empresa de telefonia devia comprar as empresas de TV a cabo ou não. E aí eu cheguei na hora e falei, não compra TV a cabo, na verdade vende o negócio de telefonia. Então, foi super legal aprender até essas discussões tão cedo na carreira. Mas não gostava da dinâmica. E aí, quando eu comecei a pensar no MBA, eu queria juntar as duas coisas, né? E uma das coisas que eu não sabia que existia era, montar startups de forma recorrente para grandes empresas. Aí eu fui fazer entrevista de MBA e o cara que foi me entrevistar tinha esse emprego na Telefônica. Aí ele me perguntou, o que você quer fazer na vida? Não, eu quero seu emprego. foi super interessante, mas... Tipo um corporate ventures. Ele montava as startups dentro da Telefônica, quando elas cresciam e viravam operacional... Ele já não estava mais lá. Ele saía e Gostoso. Ia pra próxima. Não, era a parte divertida. Mas ali eu descobri que eu queria fazer alguma coisa assim. Cheguei no MBA, descobri que existia a indústria de Venture Capital, não sabia antes.
Fiz recrutamento. Aonde foi? Fiz em Kellogg. Kellogg. E aí fiz o recrutamento, recrutamento longo, e acabei fazendo um Summer in Venture, depois que eu decidi que eu estava disposto a trabalhar de graça. Aí eu até acabei ganhando salário. Mas foi importante também essa decisão, né? Chegou em março, eu tinha 9 ofertas de emprego, nenhuma delas de Venture Capital. Aí eu fui falar com o Career Center e a mulher perguntou para mim, mas peraí, você está disposto a trabalhar de graça para aprender Venture? Falei, meu... Aparentemente. Já devo tanto dinheiro, meu. Não é o Summer que vai fazer qualquer diferença nesse negócio. Trabalho de graça. Aí ela falou, beleza, então a gente vai te arranjar um emprego. E aí eu fiz recrutamento durante mais 4 meses, até conseguir um negócio de venture, pago, graças a Deus, ajudou durante o Summer. E aí voltei, segundo ano eu trabalhei meio que remoto, um pouco, e resolvi voltar. Falei, pô, é isso que eu quero. Eu tinha me achado, né? Era uma indústria que eu gostava pra caramba, gostava da dinâmica. E resolvi voltar pro Brasil, porque é um local business. Falei, meu, não adianta nada ficar fazendo venture nos Estados Unidos se eu não quiser montar a minha vida nos Estados Unidos. Sim. Voltar pro Brasil. E não existe indústria. Questões de poder de influência, assim, também, de conhecer o mercado, conhecer gente, conhecer tudo, né? Não só isso, né? Por que eu vou falar pro cara do Sequoia que ele vai contratar um brasileiro que não fez computer science nos Estados Unidos, que não conhece ninguém. Que você é uma melhor opção. Eu posso ser um gênio, mas... Pô, tem um outro gênio que, fez Caltech, depois trabalhou no Twitter, depois trabalhou no Facebook, e fez Stanford MBA. Stanford, Cara, não consigo me vender e falar que eu sou melhor hire do que ele. Aí eu ia ficar em fundos de second tier. E fundo de second tier não ganha dinheiro. E no Brasil, eu queria fazer isso no longo prazo, então... Aí qual era o ano aí quando você voltou? 2007. Aí eu fui procurar emprego com o Eric de novo. E aí o Eric olhou pra mim e falou, cara, você é legal pra caramba, mas... Tô eu, Carlo e Fabinho e Igor jogando aqui... Da Raia. Não, o Eric da Mona X. O da Mona X, tá. Jogando xadrez, eu não vou contratar um quarto cara pra fazer jogar xadrez. Aí eu falei, make sense, né? Em 2007 não acontecia nada de venture. Aí eu fui pra McKinsey, aí minha experiência de consultoria foi muito melhor, mas em paralelo comecei a investir com alguns amigos para provar o caso, né, de que dava para ajudar as empresas. Tive que tirar um ano, tocar uma das empresas. Voltei e aí em 2010 a gente montou o que foi o segundo fundo de Venture Capital do Brasil, a Warehouse. Legal. Muito bom. Só uma curiosidade, então você teve 2 RD na vida, né? Teve a Raia Drogazil. Que não era a Drogazil na época, ainda era a Droga Raia. Droga Raia, aí virou... Inclusive o domínio rd.com.br é do grupo, né? A gente lá na RD na época tentou, mas não rolou. É o Real Estate Online, é caro. Legal. E 2010 foi uma época que a coisa começou a aquecer. Foi quando eu vendi minha participação da Mentes. Aí já tinha Insight, já tinha Tiger, já tinha uma galera olhando para Brasil e a coisa... Depois deu errado também. Depois de um tempo, deu bem errado. Deu bem errado, mas foi uma época muito legal, assim. Foi meio que eu considero a retomada dessa etapa que a gente está agora, porque teve ali a galera anterior, o Scapé e tal, e aí em 2009, 2010 a coisa... Aí em 2010 teve o Warehouse, 2011 você teve Kazakh Mona X, 2012 você teve Redpoint, e aí se formou o ecossistema, né? Isso. Porque E aí começou a se falar sobre, ter os eventos... Não, e você começou a ter fundos com 100 milhões de dólares, que é um ponto crítico no ecossistema. Porque se ele não tem 100 milhões de dólares, significa que ou ele está fazendo menos apostas, né, do que ele deveria, o que torna ele mais risk-averse, porque ele não pode ter write-off. Ele não pode errar muito, né? Ou ele está underfunding as empresas. Se ele tiver os 25 empresas que ele tem que ter no portfólio, com um fundo de 50 milhões de dólares, ele está dando 2. Significa que as empresas não têm capital suficiente para crescer. Então o fundo de 100... ele é meio que hallmark. Um marco importante ali, né? Porque você começa a operar com mais risco. E Rodrigo, aí, uma vez que a gente entende, né, continuando ainda no básico do negócio, quando que uma empresa deve e não deve buscar um investimento?
ela deve buscar investimento quando ela precisa e quando o dinheiro faz diferença. Porque muita gente acha que precisa do dinheiro, aí a gente chega... Mas pra quê, né? Pra quê? O que vai mudar? Você consegue contratar as pessoas? Você consegue gastar bem o dinheiro? Não é óbvio. Não são todos os modelos que escalam com mais dinheiro, né? Tem... Putz, consultoria. Não escala, não adianta. É limitado a número de pessoas, o ciclo de venda é longo, não funciona. Então, assim, você deve procurar dinheiro antes de você precisar, porque é um processo longo, doloroso, demorado. Mas, quando você fala, não, se eu botar mais R$3 aqui, sai 10 do outro lado. Pode até demorar um tempo XYZ, mas tem essa desproporção, né? E normalmente vai ser empresa de software que escale mais fácil. Não adianta. Putz, preciso de autorização regulatória. Putz, não vai funcionar, porque não adianta. Ter mais dinheiro não faz isso andar mais rápido. Exato. Preciso passar 4 fases de FDA. Esquece, não vai andar mais rápido. A Anvisa não anda rápido. Ontem, inclusive, a gente entrevistou o Igor, da Peer, né, da InsurTech. E ele falou, cara, nosso seed foi para pagar advogado. Metade para pagar advogado. E não adianta, tem coisa... Tanto é que... Aliás, animal o negócio deles. Eu deixei essa passar aí, porque eles são meus amigos de Unicamp, mas tudo bem. Mas uma coisa interessante é isso, né? Tem horas que, cara, não adianta forçar essa barra, porque se a SUSEP não te coloca para dentro... E coisas mais simples, né? O cara não achou o produto ainda, não tem um produto que o cliente goste. E ele está levantando capital para acelerar uma máquina de venda. Para que você vai vender um monte de produto que o cara não gosta? Vai dar churn, é óbvio. Então, mas por mais que pareça óbvio, tem muito caso desse tipo. Tem. Espero que tenha menos no meu portfólio. Não, mas tem. Porque tem um bom vendedor consegue vender que ele vai resolver o problema. Porque o que eu falo... Eu e a Ted estava conversando ontem, quando a gente estava saindo daqui, voltando para casa. Que tem um efeito também de um certo FOMO, né? Uma vez que você passa a ter mais fundos no mercado... deve ter um efeito emocional de tipo, putz, ele tá acelerando com fundo, será que eu não tenho que... Cara, eu acho que ainda não. Muito menos do que o empreendedor acha. Porque tem uma questão importante, né? O empreendedor acha que o nosso papel é investir em todos os bons deals. Não é. É só investir em deal bom. O que é materialmente diferente. Sim, claro. Então, assim, se eu tiver dúvida... Cara, sim. Toca a sua vida. E o que acontece é que o business muda, né? A gente vê empreendedor que vem com a gente fala não, puta, dá 6 meses depois, 9 meses depois, ele fecha com alguém. Cara, a empresa que você vendeu 9 meses depois, ela é materialmente diferente da que você vendeu pra mim há 9 meses atrás. Talvez, se eu tivesse que olhar de novo, essa empresa tomaria exatamente a mesma decisão. Perfeito. Porque, a empresa cresce 15% e em 6 meses ela dobrou de tamanho. Né? Você ajustou em unit economics, você acertou... Sim, acertou duas coisas. Acertou ali a sua retenção, é outro business. Né? Então, essa empresa evolui muito rápido. Então, eu não me preocupo com isso. Você falou do Rigonati, a gente entrevistou ele na última temporada. E uma das perguntas foi essa sobre o antiportfólio ali, né? O que você deixou passar ou não investiu e como que ele se sentia sobre isso. Até é uma boa. Como que você... Sobre essa história de... Tem alguma que você acha que foi uma decisão... Faria diferente? Faria diferente? Porque eu acho que a maioria provavelmente não, dado o nível de informação que você tem e tal. E ser profeta do passado é meio fácil, né? Mas tem alguma aí que você dá... Tem algumas que eu gostaria de ter feito. Entendi. Tá? Mas porque não passou por vocês ou porque... Não, quase todas passam. Não é essa a questão. Mas, teve empresa que caiu porque no Investment Committee o empreendedor não fez um pitch. Não foi tão bem. Não sei, o cara chegou e contou uma história um pouquinho diferente e o Investment Committee, peraí, isso aqui não tá...
o pitch que você está me vendendo da empresa aqui não é o que o empreendedor está fazendo. Eu não sei porquê, mas ele mudou a narrativa entre eu fazer o mesmo e o pitch. Assim, puta, adoraria ter feito a empresa, adoro empreendedor. Não sei por que aconteceu, mas... infortúnio ali no... Mas dado o que aconteceu, eu concordo com a decisão de não investir, entendeu? Na insegurança de, não, vamos investir numa empresa que faz A, e o cara vem e fala, não, eu tô fazendo A porque na verdade eu quero fazer B. No mínimo essa inconsistência gera uma insegurança que, de novo, a gente não precisa investir em todos os bons deals. Tem alguma que você pode falar? Uma que você queria ter investido? Putz, tem vários que eu queria ter investido, né? Mas até 99 do Paulo Veras, a gente olhou algumas vezes e o Paulo falava que não ia fazer o ride hailing, né? O aberto, que ele ia ficar focado em táxi. A gente falava, não sei. Uber-like, né? Exato, na hora que ele... Depois que a gente já tinha passado, e aí mérito para Monax que fez o deal, né? Ele mudou, ele se convenceu que dava para fazer sem ter problemas. Então, depende. Depende se você compra o que pode evoluir ou não. E esse talvez seja um dos grandes erros que investidores cometem, né? Avaliar pelo que está na frente, né? Não pelo que pode ser, pelo que muda. Mas as empresas evoluem muito. Mas ainda essa história do profeta do passado, que eu falo, não adianta ficar chorando as pitangas, porque hoje você tem muito mais informação do que você tinha, e aí baseado eu acho que com o que eu tinha na época, a melhor decisão foi tomada, né? No caso da 99 e de vários outros. Assim, tem coisas que eu discordo dos meus sócios e de como a gente tomou e da decisão que foi tomada, mas, pô, esse é o processo. Vamos... É o disagreement committee. Exato. Tem empresa que a gente botou o term sheet e, putz, o cara falou, por 10% a mais a gente prefere fazer com você e a gente não esticou. Tinha uma racional pela qual a gente tomou essa decisão? Tem. E eu adoraria ter feito. Teria valido a pena. Muito a pena. No fim eu acho que tem um aspecto dessa racionalidade que é bem importante, porque senão botar emoção demais nesse processo não dá, né? Senão você fica se martirizando. Exato. Assim, a gente não vai acertar todas. Eu tenho um portfólio do Fundo 1 que vai acabar, são 36 empresas, vai acabar com 6 unicórnios, 7 unicórnios. Mesmo? Assim, não dá pra dizer que foi ruim. Que é ruim. É completamente outlier da média. Gostaria de ter 36? Lógico. Boa. E aí você contando um pouco, a gente discutindo esses casos ali do anti-portfólio, do que você não investiu, gostaria de ter investido. A gente queria entrar um pouquinho no racional de alguns investimentos que você fez. Claro. Porque aí, de novo, olhando para trás, fica meio óbvio, as empresas estão crescidas, estão indo bem, mas se você voltar no tempo, o que fez você tomar a decisão naquele momento, você e os outros partners ali do fundo, começando pelo Olish, assim, que é um caso que está em evidência agora, então se você puder falar dele, e aí de repente você escolhe mais um aí para você contar também. Não, o Olish é uma história engraçada, né, porque foi o deal mais rápido que a gente já fez. Do pitch, a dinheiro na conta foi 3 dias. Mentira. E contado assim, parece que a gente é o gênio. Mas a verdade... Não, a gente só foi responsável. Não, muito pelo contrário. A gente já conhecia o Thiago há 5 anos. Boa. Eu já conheci o Thiago do tempo de Warehouse, quando ele tinha uma empresa chamada Solidário. Exato, Solidário. E ele vinha... Eu tava tentando lembrar do Thiago. Ele vinha a cada 6 meses, ele devia ter, 20 anos. Ele era muito novo. Ele vinha fazer o pitch, aí a gente falava, cara, esse negócio não vai a lugar nenhum. Pensa nisso. Aí ele voltava 6 meses depois e falava, você falou para fazer essas 3 coisas. Eu fiz A, fiz B, não fiz C por causa disso, o resultado de A foi esse, o resultado de B foi esse. By the way, eu fiz D, E, F, disciplina, e esse dedicação. foi o resultado, e é isso que eu quero fazer para frente. O que você acha? Ele fazia isso religiosamente a cada 6, 9 meses, tava lá o Thiago de novo.
Então, putz, Acho que o Thiago foi 500 também. Foi. Mas foi na 500 que ele fez o pivot. E aí a gente falava, meu, gosto desse cara, ele é disciplinado, ele é hustler. Mas eu não gosto do business. Aí ele foi pra 500. Eu acho que ele foi de bet depois do meu. O meu foi bet 5. E aí ele resolveu mudar o negócio. E o que E qual que foi o pitch que ele fez pra gente? Ele falou, meu, eu não sei nada de vender pra consumidor. Não consigo. Assim, não dá a escala, o marketplace, eu não consigo atrair consumidor no value prop. Mas eu sei a dor desse artesão. Desse cara que é o meu merchant no negócio. O que eu vou fazer é facilitar a vida desse cara e entrar em todo mundo que sabe vender para consumidor. Eu falei, opa, peraí. Aí já começa a ser um problema... Aí eu entendo o que ele tá fazendo de diferente. Então o pitch dele era, meu, eu entendo a vida do cara que tá fazendo o colar, a panela, o não sei o quê. Essa vida... na Solidário começou com isso, né? Ele começou fazendo isso offline, depois ele foi fazendo no shopping center, depois ele foi fazer dentro do Walmart. Aí ele falou, não, putz, offline não vai funcionar, eu vou pro online e criou a Solidário. Então, era um cara que conhecia muito profundamente a vida desse artesão. E ele falou, eu vou facilitar a vida dele, botar aonde tem fluxo, aonde tem tráfego, aonde tem demanda. Era esse o pitch de Olist, fazia muito sentido. Por mais que existissem menos marketplaces na época, né? Você devia ter o Mercado Livre já grande. Não, você tinha o Mercado Livre, você tinha B2W, você tinha o próprio Walmart. B2W já estava como estabelecido como marketplace. E depois vem a Amazon, né? A Amazon ainda é pequeno, Luiza, né? Mas o... É que você vê, a tendência estava estabelecida já, era uma questão de tempo lá fora também. Você olhava e todo mundo tinha aberto o marketplace. E aqui no Brasil era difícil, puta, era difícil pra cacete. O cara conseguiu o contrato com a B2W, aí a B2W não queria atender porque o cara era muito pequeno. Tanto que são evoluções que o empreendedor faz, né? Ele começou simplesmente listando o cara na B2W. Aí ele falou, putz, ninguém consegue listar na B2W porque o cara não tem o contrato. Aí ele falou, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer a loja. Vai ser a minha loja. Eu vou... Porque eu faço um lojão, faço um lojão e aí eu boto todo mundo dentro. Então, marketplace dentro do marketplace. Mas é exatamente isso que é o Olist, né? E aí, os marketplaces começaram a ficar super satisfeitos, porque eles não queriam fazer a gestão desse cara muito pequenininho. Sim. E na hora que ele agregava a venda desse cara em 5, 6 canais diferentes, esse cara já não era mais tão pequeno. Sim. Ele vendia 15 pau no Mercado Livre, 15 pau na B2W. Na hora que você agregava, não, pô, pra Olist ele era um cliente de 100 pau. Então, foi assim que começou. Né? E foi assim que foi feita a evolução. Aí na hora que ele fez o pitch, a gente falou, pô, conhecemos o cara, faz sentido o play. A gente não conseguiu achar nem... Resiliente ele é, né? Até hoje continua vindo aqui. O cara é raçudo. Não, então vamos lá, e a gente investiu pré-lançamento. Que é diferente do que vocês costumam fazer. Mas porque a gente estava convencido da tese e conhecia o empreendedor. Aí tem outro episódio interessante com o Olist, que foi o Série A. A gente viu o negócio começando a funcionar, tava crescendo, puta hockey stick, a gente falou, esse negócio vai explodir. Fizemos um term sheet, Série A, não sei o que, trava a plataforma, mas assim, trava de um jeito que durante 6 meses, ou 4 meses, a empresa fez 0 de faturamento. Mentira. 4 meses sem nada? Depois você pega o gráfico, ele veio assim, aí bum! E ele anda de lado durante 4 meses. E a gente continuou fazendo Série A. Porque os intrinsics do business ainda estavam lá. Sim. Putz, a gente ajudou ele a trocar toda a área de tech. Mas foi um Quanto processo de psicólogo tem ser investidor? Porque eu imagino que esse momento... Pergunta para o empreendedor. Não, tem um aspecto grande. Principalmente num caso tipo o Thiago, que é um single founder, né? Ele não tem com quem chorar. Não tem com quem pitanga, trocar. Né? Então aí a gente acaba sendo mais próximo, né? Para uma estrutura lá RD que tinha um monte de founder, é muito mais fácil. Pô, o Eric senta com o Gui, e vai.
Então depende um pouco, mas tem um componente grande de... Não, calma. O mundo não vai acabar. A gente consegue passar dessa e vamos lá. Não é fácil, não. Porra, muito, muito massa. E aí, vendo o negócio que virou, quanto tempo demorou aí entre, uns 5 anos? Putz, não. É um sucesso instantâneo depois de muito tempo. Eu acho que a gente investiu lá em 2014, final de 14, gente, começo de 15. Eu tô ficando bem velha, eu acho. Não, a gente tá ficando velho. Porque eu lembro da Solidário ainda. Mas boa. E... A gente tem que começar a encaminhar aí pro final também, pra respeitar. Eu falo pra caramba, né? Não, cara, a gente tá amando essa temporada porque a gente tá, tipo assim, tá fluindo muito. É papo que a gente quer ter com gente que a gente quer ter. Então, se deixar, vai. Mas eu acho que a gente... Quanto tempo tem de gravação? 46. Não dá pra mais umas 2. Tá bom, vamos lá. Vamos discutir uma segunda empresa. Algum outro case aí legal de vocês? Assim, um dos melhores pitches de por que a empresa fazia sentido foi bem fácil na época, né? O ponto, na verdade, não bem fácil, quando ele virou Creditas, tá? Bem fácil era um pitch interessante de, putz, a gente tem uma taxa de juros absurda porque ele fez comparar os produtos. Parcialmente verdade. Na hora que o Sérgio pegou esse mesmo problema, né, dos juros e olhou sobre o outro prisma, que é, putz, aonde que os brasileiros estão tomando crédito, aí a história mudou, né? Porque o problema do Brasil é que a gente toma crédito caro. A gente toma crédito de cheque especial, cartão de crédito. A nossa base de secured loans era muito baixa, ainda é muito baixa, né? O brasileiro tem pouco mortgage, tem pouco home equity, que são ferramentas que diminuem muito o risco de quem empresta e despenca a taxa média. Pô, o cara trocar um cartão de crédito por um home equity, né? Pô, ele sai de 15% ao mês para 15% ao ano, faz todo sentido. E, by the way, na hora que a gente olha, a maioria das casas no Brasil são quitadas. Elas não estão financiadas. Até para explicar, né, Rodrigo? Na prática, em vez de você ir lá e pegar um cartão que é aquele absurdo, você tem uma casa que você comprou e fala, beleza, minha garantia é a casa. E como tem um negócio muito mais sólido que o cartão que é baseado num risco calculado, estimado e tudo mais, fica muito mais seguro. Se fica muito mais seguro, você diminui a taxa. E você tem um problema no cartão, que é o seguinte: o cara que pega a taxa de juros é tão alta que o cara que pega, ele vai defaultar. Sim. Assim, é muito difícil o cara sair de 15% de juros. Claro. Mas se você baixar para 7, 8, ainda vai acontecer isso. Só que aí você começou a atrair os caras que vão rodar no cartão. Sim, perfeito. Porque já não é tão absurdo quanto era o negócio. Não, mas mesmo assim, ele defolta. Entendi. Então você atrai justamente o cara que gira. Só piora. O que você quer atrair é o cara que não gira. Então, é um problema complicado, estrutural, né? No home equity, não. O cara que está botando a casa, ele não vai defaultar, porque ele não vai perder a casa dele. Ele dá os pulos dele, mas... Então você consegue fazer numa taxa muito mais baixa. Na hora que ele fez esse pitch, a gente falou, pô, peraí, esse daí... Faz sentido. Agora acertamos um negócio legal. E aí, veio a segunda pergunta, por que os bancos não vão fazer? E na hora que você olha o profit pool dos bancos, ele é enormemente carregado nas taxas caras. Se ele faz, ele canibaliza. Ele canibaliza. Então eles vão deixar você crescer até você machucar tanto que aí eles fazem. Sim, Mas até lá você vai ganhar muito dinheiro. Até lá você ficou muito grande. Não, e depois eles compram. Então, mas foi um dos pitches mais bem articulados que eu vi. Então a gente fez... o Sérgio conhece pra cacete do mercado, consegue articular a visão muito bem, toca a empresa ali, ó. Que nem a RD, né? A RD... militar do negócio, né? A RD era muito engraçada, né? A gente ia pro board,
O Eric em pânico, não, puta, o que aconteceu, Eric? Não, deu 3% de diferença no NMR. Eu, cacete, se todo mundo errasse por 3%... Eu até falei no episódio era com o Rigonati, altamente previsível. Que tem uma planilha da RD, cara, que é de 2012, 2011 até 2020, assim. E é assustador o tanto que é... A assertividade. É igual. Sim, lógico, o modelo muda, algumas coisas mudam, mas é muito absurdo, assim, o negócio. É impressionante mesmo. A RD foi uma que a gente investiu pela previsibilidade, pelo controle que tinha. Sim. Militar, e Créditas tinha muito disso também, porque o Sérgio tocava aquilo ali, um bumbo forte. Boa. Durante muito tempo. Eu tenho uma curiosidade, porque sinceramente eu não vi isso, né? Bom, fui da RD há muito tempo, mas eu não fazia parte desse pedaço ali da história. Mas uma vez que vocês investem em alguém, o que é o trabalho? Não mais pela primeira vez, porque eu acho que quando você faz algum follow-on, você continua o trabalho, né? Mas quando você investiu a primeira vez, o que é o trabalho do fundo junto com a empresa nos, 6, 12 primeiros meses? Depende do estágio. Tá? A RD a gente perdeu o deal de Série A. Para DGF, né? A gente ofereceu o CID, o Patrick fez o Série A, então ele acabou sendo fundador de Série A, a gente acabou entrando no Série B, de tanto que a gente gostava da empresa. Mas, tipicamente, no Série A, o que você está fazendo é montar a empresa ao redor do produto. Então, eu posso te dar 5 milhões de reais ou 5 milhões de dólares, a primeira coisa que você tem que fazer é contratar gente. Sim, e normalmente contratar gente que você não sabe avaliar. E aí é que a gente entra, né? A gente entra trazendo candidatos, tá entrevistando. Senta entrevista, porque a gente já viu 10 CMOs. Eu já sei o que é um bom CMO para a Série A. Normalmente o empreendedor de primeira viagem, não. Essa é a grande diferença do de primeira para o de segunda. Legal. O de segunda já chega com o time montado, porque ele já trabalhou. Sim. Já tem com esse gente pessoal. vindo com ele, né? Massa. Então, o papel do fundo no Série A é esse, é ajudar a montar as máquinas, né, recrutar as pessoas certas, pensar o value próprio, acaba sendo bem intenso. Por isso que um sócio consegue fazer 3 deals por ano. Porque na hora que você faz o deal, o onboarding consome muito tempo. Eu falo com as empresas toda semana. Né? Calls de 30 minutos, mas, pô, como é que tá? O que você tá precisando? O que você não tá? Conforme elas vão maturando, né, o investidor de série B, putz, a máquina já tá montada, ele ajuda aqui, ajuda ali, mas é muito menos intenso. O cara que realmente vai ser o parceiro do empreendedor é o fundo de série A. Legal. Show. E, Bayer, olhando pra frente, assim, o que você enxerga tanto de dores, né? Eu ia falar tendências, mas você estava falando aí de grandes dores, né? E mercados também suficientemente grandes que você enxerga de grandes dores. E você consegue mencionar também empresas que hoje talvez não estejam tanto no radar, mas que você acha super interessantes, que você acha que talvez daqui a um tempo são as empresas que a gente vai olhar e talvez vão estar sentadas aqui com a gente fazendo parte do podcast? Tem várias, né? Vamos lá. A maior dor do Brasil, e eu não sei como ela vai ser resolvida, é o Estado. E assim, não estou fazendo o discurso... E tanto faz quem esteja lá, né, na praia. Tanto faz. Ele come 36% do PIB, ou mais, né? Com o teto de gasto, a gente não consegue contratar mais gente. Eu não preciso dizer que o nível de serviço é ruim. Mas pior, uma quantidade enorme, se eu não me engano é 30% dos funcionários públicos se aposentam nos próximos 5 a 10 anos. Então vai ser uma... Ou seja, você vai ter 30% menos gente para oferecer um serviço que já é ruim e você não consegue contratar por causa do teto de gastos. Então, se a gente não digitalizar o Estado, fudeu. Assim, e para mim essa é a maior oportunidade. O grande problema disso é o como fazer isso. É quem paga essa conta, porque o Estado brasileiro quebrado não vai pagar essa conta. Mas todo mundo que consegue... MOL, por exemplo, que está tirando processos do judiciário. Né? Nosso judiciário é o maior judiciário do mundo proporcional ao PIB. A gente forma mais advogados no Brasil do que todos os outros países do mundo juntos. Caramba. Tá cagado. Não tinha essa informação. Tá errado. E o nosso judiciário é um lixo. Leva anos para decidir qualquer coisa.
Então, assim, evitar que entre no judiciário, evitar que você tenha que entrar nas prefeituras, nos estados, na burocracia estatal é fundamental para diminuir a carga e permitir que o Estado se digitalize. Então, tem várias iniciativas que vão tangenciar isso. Para mim, o grande problema é quem paga a conta. Eu não sei quem paga essa conta. Mas Mas isso precisa acontecer. Precisa acontecer. Você não vai deixar 220 milhões de pessoas sem governo. Então, de um jeito ou de outro, isso vai ter que ser resolvido, né? Mas tem outros, né? Vamos lá. O que dói na vida das pessoas comuns? Porra, transporte público. O cara mora no Tatuapé ou sei lá onde. Leva 2 horas e meia para chegar para trabalhar aqui. É um absurdo. O cara perder 5 horas do dia útil dele dentro de um busão que nem sardinha. A gente tem que achar soluções melhores para isso. Se o Estado não vai colocar o metrô e melhorar a qualidade, como é que a iniciativa privada vai fazer isso? Como é que eu vou viabilizar que esse cara venha de um serviço à la Uber? Por isso que a gente investiu em LEDs. Então, é só pegar... Problema não falta no Brasil, né? Toda a parte de burocracia, você tem docket fazendo. Mas o que eu acho que vai ser mais relevante nos próximos anos para Brasil, vão ter todas as startups que resolvem Brasil, tá? E são legais, mas provavelmente mais parecidos com o que a gente viu nos últimos 6, 7 anos, né? No começo a gente viu muito copycat de empresa americana. Puta, eu vou fazer pets.com para Brasil, vou fazer isso no .com para Brasil. Muito e-commerce. Depois de, sei lá, 13, 14, que a gente começou a ver Jim Pass e essas coisas, a gente começou a ver gente resolvendo problemas brasileiros, mas também como Jim Pass, Pipefy, a gente começa a ver empresas, Rocket Chat, começa a ver empresas globais. Então, quem que eu aposto aqui que é aquela empresa que ninguém nunca ouviu falar é Pismo. Assim, Pismo. O que eles estão fazendo é trocar o core bancário. Eu vi no assim, é muito animal o que os caras estão fazendo. Porque todos os bancos sentam em mainframes da IBM da década de 60. E não é exagero isso, né? Não é exagero, não. O cara vai lá e constrói um data center de alguns bilhões de reais para botar mainframe. E aí ele não consegue competir com o Nubank. Então o que a Pismo fez é criar uma infraestrutura que permite aos grandes bancos e grandes fintechs também sair desse legado e andar 45 anos para frente em tecnologia, para ser competitivo com o Nubank, com o N26, com todos os challengers que estão vindo por aí. Que massa. Então, e isso não é Brasil, isso é global. Sim. A tecnologia super referendada globalmente. Eu acho que a gente vai ver mais desses casos. Muito foda. Vamos correr para o nosso fim aqui? Não falta pergunta, mas tudo bem. Vai por todas essas... mais no extra aí. Galera, quem quiser ter acesso ao extra, conteúdo extra do podcast, mais aula, cursos, comunidade, uma pancada de coisa, é só acessar aí growthleaders.academy que vocês vão ver as informações para poder fazer parte da GLA. Puxa aí, vamos pedir as recomendações? Puxa. Ô, Rodrigo, a gente sempre termina da mesma forma, que é pedindo 3 recomendações de alguma coisa para consumir de conteúdo. E aí pode ser gente para seguir, pode ser livro, pode ser TED, curso, podcast, tanto faz. Vídeo, mas de que você acha que... E aí pode ser do tema que você quiser, tanto trabalho quanto aleatório. Mas você acha legal? Não, eu adoro comida, não. Não, mas vamos ficar no trabalho. Eu acho que para entender um pouco a cabeça de Venture Capitalist, tinha uma série que acabou, que era super legal, que se chamava This Week in Venture Capital. Começou, acho que com o Jason Calacanis, depois foi pro Mark Suster, da GRP. E agora é óbvio, né? Então, você vê o Travis lá contando do Uber bem no comecinho, mas você tem que levar em consideração que aquilo foi gravado, em 2014, né? Não era. Então, eu acho que vale a pena ouvir e assistir, acho que tá no YouTube,
para entender as perguntas, dinâmica as preocupações de um venture capitalist, né? E por que ele se anima com uma tese e não se anima com outra, achava muito legal. Para entender um pouco a dinâmica da indústria também, vale a pena assistir Something Ventured, 1h30, documentário da raiz da indústria. Essa é uma indústria de bar. Né? É uma indústria de pessoas, é conhecer gente. E ela é assim desde o começo. Sim. Porque os melhores deals não ficam público, né? Ele já chega ali, você funciona o negócio, você conhece. Os melhores deals é o que você vai me passar. Exato. A real é essa. Eles não vão para o marketplace. E acho que para contar um pouco desses networks de tech, né? Que a gente começa a ver no Brasil, o pessoal da 99, o pessoal da Móvel, o pessoal de Buscapé, tem um outro documentário chamado General Magic, acho que é isso, que conta a história de uma empresa que desenvolveu o iPod antes do iPod, e você vê todas as pessoas. É muito interessante. Você vê o Jobs, você vê o Wozniak, você vê o Andy Rubin do Android, todo mundo trabalhando no mesmo projeto. E você fala, puta, é daí que esses caras vieram. It's a long-term game, né? É um jogo de longo prazo, de ser... E que você tem que cultivar essas relações. É isso exatamente o que eu ia falar. E o impacto que um bom ecossistema acaba tendo, né? Porque as pessoas se ajudam muito e crescem, ou até competem, mas o negócio vira E é por isso que eu tô animado com aonde a gente está hoje no Brasil, né? Pela primeira vez a gente tem uma geração de founders que passou por isso. E agora... E com capacidade financeira também, além de todo o conhecimento. Tanto para investir quanto para fazer de novo. Né? Para ser anjo, você tem todo o second layer dessas empresas. Que, o legado das pessoas. O cara aprendeu. Beleza, não era ele sentado na cadeira de CEO, ele era o CMO, mas ele viu como uma empresa escala de 20 funcionários para 2.000. Ele sabe quem é o CTO bom, ele sabe quem é o CMO bom, ele sabe quem é o Head of Sales, e ele chega mais pronto para falar, beleza, agora eu vou fazer o meu. Perfeito. E é por isso que eu tô tão animado com os próximos 10 anos. Eu acho que os 10 anos que passaram foram do cacete, mas eles foram muito mais difíceis do que os próximos 10. Cara, eu vejo por mim e pelos meus colegas de RD, por exemplo, assim, né? Começa, especialmente os que estavam no início, assim, o aprendizado que o negócio gerou, as pessoas que a gente conheceu, e agora começa. Tem um que está empreendendo aqui, aí o outro que se juntou com o outro. Fora o dinheiro que vai entrar na sua conta, né? Olha, na minha conta vai ser bom, mas vai ter gente aí que vai entrar muito mais. Cara, que eu nem parei para fazer essa conta de quando eu não fui, porque senão eu ia ficar muito deprimida. Nem faço, não vale a pena. Cara, super obrigado, papo super legal, acho que especialmente pra mim, apesar de familiarizado com algumas coisas, tem muita coisa que ainda preciso evoluir, até pra gente entrar no seu portfólio aí daqui a pouco, né? Quem sabe daqui a uns aninhos a gente... Bora lá, passa a mão no telefone e liga. Show, obrigado, velho. Abraço. Valeu, pessoal. Valeu, gente. Tchau, tchau.